Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma quinta-feira abençoada, mais uma live que o Senhor nos proporciona a fazer para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Pela grande e maravilhosa misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez no #Conhecereis, estudando a palavra do Senhor, trazendo ali aquilo que o Senhor tem nos confiado como dispenseiros da obra dele. Louvando ao nome do Senhor por todos aqueles que têm nos acompanhado, por todos aqueles que estão conosco, louvando ao nome do Senhor por todos aqueles que estarão conosco e que transmitirão também esta live. Já deixando os nossos recados, www.guardiõesdaarca.com.br. Anota aí, pega a sua canetinha, já passa para todo mundo, falando devagarzinho para todo mundo lembrar, www.guardiõesdaarca.com.br. Lá no Guardiões da Arca você vai conseguir ver os nossos estudos escritos. Lá tem textos do blog, que são estudos escritos que semanalmente a gente tenta postar ali, trazendo aquilo que o Senhor tem nos dado. Também vai ter lá na aba podcast o nosso podcast, que todos os dias às 6h30 da manhã é lançado um novo tema, um novo áudio, falando sobre as grandezas do Senhor, falando sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Se você digitar direto www.guardiõesdaarca.com.br/podcast, você já vai direto lá no podcast e todo dia, às 6h30 da manhã, você vai ouvir uma novidade que vai ali fortalecer o teu coração, ajudar na tua fé, no podcast No Caminho. Também está disponível no Spotify, está disponível no Apple Podcast, Google Podcast e todos os agregadores de áudio aí para podcast que forem possíveis. Nós estamos lá falando que Jesus é bom. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas amanhã é sexta-feira, e sexta-feira é dia de comer aquele lanchão, é dia de bater um lanchão. E lá em Santa Isabel, no paraíso da Grande São Paulo, nós temos lá o Mutz Burger. O Mutz Burger é um hambúrguer diferente, porque é um hambúrguer caseiro, grelhado direto na churrasqueira. Delicioso. Com o maravilhoso molho Mutz, um molho que tem o segredo da Márcia Tomita. A Marcinha não contou nem pra mim, gente. É um segredo igual, é mais guardado que o segredo do lamen do pai do Kung Fu Panda. É o segredo do molho Mutz. Mas experimenta lá. Se você é de Santa Isabel, experimenta. Se você não é de Santa Isabel, visite o paraíso da Grande São Paulo e experimente o Mutz Burger. Se você quiser pedir no conforto do celular nesse friozinho, você entra lá no WhatsApp e chama no 94011-3656, 94011-3656, e lá você vai falar com o Alice, com o Felipe, com a Marcinha, com a família Burjac, que vai estar totalmente lá te esperando e esperando para você provar essa delícia Mutz Burger. E você que está precisando de construir, você que está reformando, grande prazer de receber conosco ali Binho Rocha, Glória. Pai do Senhor, Binhão, conto contigo aí nas ruas quando a gente estiver de volta, hein? Mas, como eu estava falando aqui, você que precisa construir, está fazendo aquela reforma, está fazendo uma modificação na sua casa, na sua sala, no seu escritório e precisa de uma assessoria de uma arquiteta, você vai procurar a arquiteta Márcia Tomita no 997141324, 997141324, arquiteta Márcia Tomita. E depois que você começar a tua reforma, depois que você já começar a trabalhar aí na sua reforma, você também pode conseguir as ferramentas que você precisa para essa reforma. Não precisa comprar ferramenta, a gente vai alugar. Na Sanisa, locação de equipamentos para a obra e também carro-pipa, caminhão-pipa. Se você precisa de água também para encher a sua piscina, para encher a caixa d'água do seu condomínio, de onde você precisar de água, você pode contar com a Sanisa, que tem 2 endereços. Um endereço em Igaratá, na Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, 255, no centro de Igaratá. Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, 255, centro de Igaratá. Pelo telefone
94016-2595. 94016-2595. Também tem o endereço da Sanisa Locação de Equipamentos em Santa Isabel, na Avenida Coronel Bertoldo, ao lado do Batalhão de Polícia. Precisou de ferramenta, precisou de reforma, procura lá a família Burjac, que já tem arquitetura, ferramenta e tudo que você vai precisar para a tua obra, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, recados dados, apoiadores culturais e todos os recados dados aqui. Vamos ao que viemos, que é falar da palavra do nosso Senhor. Ontem eu estava gravando o podcast e eu levei um susto com um tema que nós estávamos gravando no podcast. Porque se eu perguntar para você, se alguém te fizer a seguinte pergunta, o que você faz? Qual vai ser a tua resposta? Normalmente você vai responder com uma ocupação. Eu sou engenheiro, sou pedreiro, sou pintor, sou cantor, sou palhaço, sei lá. Você vai responder de alguma forma, você vai responder dizendo uma função que você exerce aqui na Terra. Mas eu estava lendo a história do livro ali para poder gravar o podcast e era a seguinte história. Estavam tendo lá uma reunião, como se fosse um pequeno grupo, uma célula. E nessa reunião sempre chegam novas pessoas, sempre chegam ali pessoas novas para essas reuniões. E chegou ali uma moça chamada Nancy. E quando questionada, quando ela recebeu essa pergunta do que você faz, para que eles pudessem se conhecer, pudessem saber quem é ela, perguntaram para ela, e aí Nancy, o que você faz? E a resposta dela foi, aqui me surpreendeu e aqui me fez pensar, me fez meditar e gravar esse podcast. E a resposta da Nancy foi o seguinte: eu sou uma discípula de Cristo disfarçada de operadora de máquina. E se essa pergunta fosse feita para você, o que você faz? O que você é? Qual seria a tua resposta? Cláudio Tomita, qual seria a tua resposta? Eu sou uma discípula de Cristo. E tá disfarçada do que? Estou disfarçada de financeiro numa empresa. Isso quer dizer, a Nancy, num primeiro momento, todo mundo que estava naquela célula, todo mundo que estava ali reunido, começou até a rir, começou a achar legal, achar graça na situação e a rir. Mas daí o que aconteceu? Os risos foram diminuindo, foram parando para pensar e viram no tamanho da resposta que a Nancy colocou para todos eles. Sim? O Binho é bem disfarçado. Exatamente. Então, essa resposta da Nancy me assustou, me fez pensar, assustou a todos que estavam ali, pois todos começaram a pensar no que realmente nós somos, qual é realmente a nossa identidade. Porque quando a gente fala essa resposta, a gente está disfarçado, é como se fosse um agente secreto, o Superman. O Superman ele é disfarçado ali de Clark Kent, mas na realidade ele é o Superman. E nós nos disfarçamos das nossas profissões do dia a dia, mas na realidade, na verdade, o que nós somos real é discípulos de Cristo, salvos e lavados, remidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. E vamos acompanhar alguns versículos aí para a gente poder meditar um pouquinho sobre essa resposta da Nancy, sobre quem nós realmente somos, o que nós realmente somos e para que realmente nós estamos aqui. Mateus 28, vamos ler alguns versículos, vamos parando e meditando nesses versículos. Vamos lá no capítulo 28, verso de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. 28, 16. Os 11 discípulos foram a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Ok. Só para a gente se situar na história, Jesus Cristo ele já tinha sido crucificado, já estava morto, já estava sepultado, já tinha descido à mansão dos mortos, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido ali no meio de todos os discípulos, já tinha mostrado a sua mão furada, já tinha mostrado o seu lado furado, já tinha passado cerca de 45 dias andando em meio a esses discípulos e deu esta ordem para os discípulos:
vão para o monte, vão até a Galiléia e subam para o monte. Nessa ordem, nesse verso 16, eu já quero destacar 2 pontos extremamente interessantes. Primeiro, depois que Jesus Cristo aparece e prova que todo aquele fato que ele tinha dito para esses discípulos que aconteceria, que seria a morte e depois a ressurreição, ele provou para eles que isso aconteceu, pois ele mostrou, comeu com eles depois deles verem. Imagina você nessa situação, né? Você vê um cara crucificado, você vê o cara morto e daqui a pouco você encontra com ele batendo um papo com você. Qual seria a tua reação na real? Eu cairia morto, duro, saía correndo de medo. Mas eles receberam a Jesus e ficaram ali e receberam uma ordem. E nessa ordem tem o primeiro segredo que o Espírito Santo quer contar para nós. O que Jesus fala para os 11? Vão para o monte, subam. Saiam da onde você está, saia desse lugar baixo, saia desse lugar lá embaixo onde você está e suba de nível, suba para um lugar. Subir significa se aproximar do céu, se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus. E foi essa a ordem que Jesus deu aos discípulos. Olha, daqui a pouco eu vou estar lá na Galiléia e daqui a alguns dias eu quero que vocês subam. Primeira coisa que o Espírito Santo fala para nós, suba de nível. Saia da onde você está, saia desse lugar baixo e suba, se aproxime do local onde Jesus estará. Amém? Vamos lá agora para o verso de número 17. Verso de número 17 de Mateus 28. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando a gente recebe esse primeiro convite de Jesus, a paz do Senhor, Dona Eliana Canávera, a paz do Senhor, Dilcinho Pereira, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela presença de vocês, honrado estou eu aqui pela presença de vocês. Estamos aqui, para quem chegou agora, no Evangelho segundo Mateus. Agora estamos meditando no verso de número 17, Mateus 28, verso de número 17. Amém? Vamos lá. Então, os discípulos, eles receberam uma ordem de Jesus para que eles saíssem do lugar baixo e subissem, se aproximassem do céu, se aproximassem de Jesus. E um dia eu e você recebemos esse mesmo convite. Um dia a gente estava ali perdido, andando e tal, e alguém chegou e falou: tem um lugar para a gente se aproximar mais de Jesus. Você não quer se aproximar mais de Jesus? Vamos lá na minha igreja. Lá você consegue subir. Você consegue sair dessa situação que você está. Sair desse nível onde você está e se aproximar de Jesus. E todos esses discípulos, ali no verso 16, diz que os 11 discípulos que receberam a ordem foram para Galiléia e subiram. E um dia eu e você recebemos esse convite, recebemos essa ordem, suba para mais perto de Cristo e aceitamos esse convite. Só que eu vejo ali no verso 17 2 tipos de pessoa, ou 2 tipos de reação. Não é nem questão de 2 tipos de pessoa, mas 2 tipos de reação dos mesmos discípulos, das mesmas pessoas. Quando a gente chega na igreja, o primeiro impacto que a gente tem na casa do Senhor, começam os louvores, as pregações. A primeira coisa que acontece é nós adorarmos de uma forma como se não tivesse amanhã. Isso já aconteceu com você? Você chegar numa igreja, ouvir o louvor, ouvir a palavra, chorar, ficar alegre, pensar que está andando em nuvens, sair de um nível de adoração. Você estava lá embaixo, você não sabia nem o que era adoração, você subiu para perto de Jesus, adorou e... Só que depois do ponto e vírgula, tem lá, alguns duvidaram. No primeiro momento a gente adora, a gente acha lindo quando a gente chega perto de Jesus. Só que quando as promessas começam a vir para nós, quando a gente ouve algumas palavras dizendo: você subiu, você está aqui perto, agora você vai receber poder, as coisas vão acontecer na sua vida. A mesma pessoa que adora, a mesma pessoa que obedece para estar mais perto de Cristo, é a mesma que duvida daquilo que Cristo está falando. E é essa a reação desses 11 discípulos. Primeiro, eles foram obedientes. Eles foram até a Galiléia, eles subiram de nível, eles subiram para o monte, mas num segundo momento, eles adoraram quando estavam ali no monte, porque eles ouviram. O motivo da adoração é ver Jesus.
E esse é o convite que o Espírito Santo faz para nós hoje. Suba para mais perto. Venha para mais perto de Jesus, porque se você vir para mais perto de Jesus, você vai vê-lo como ele é, como Salvador, como aquele que transforma a vida. E isso automaticamente vai nos fazer adorar. Só que também virão junto com eles promessas e responsabilidades. E quando vem essas promessas e essas responsabilidades, nós não podemos fazer como esse, que diz que alguns duvidaram. Que nós não façamos parte desses alguns que duvidaram, mas façamos parte desses alguns que adoram em nome de Jesus. Amém? Verso agora de número 18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Recebi todo o poder no céu e na terra. Olha só, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente adora, glória a Deus. De repente pode vir em nós algum tipo de sentimento de dúvida, algum tipo de sentimento de será que é Jesus falando comigo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será? Quando os serás vêm até a nossa mente, quando os serás chegam até nós, Jesus também se aproxima de nós. E quando ele se aproxima de nós, ele diz a mesma coisa para mim e para você que ele disse aqui para os discípulos. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A Nancy, ela sabia quem ela era. Ela era uma discípula disfarçada de operadora de máquina. Jesus sabe muito bem quem ele é. Ele é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Qual é o teu problema? Qual é a tua situação? Por qual situação você tem passado? O que tem te afligido? Não importa se o que está te afligindo é algo espiritual, que vem do céu ou do inferno, ou se esse algo que está te afligindo é algo da terra, é um vírus aí, é o Covid, é o desemprego, é a falta de dinheiro, não importa. Toda a autoridade sobre todo e qualquer tipo de situação está com Jesus. E é isso que ele está te dizendo hoje, é isso que ele veio te dizer hoje. Primeiro, se adore, não duvide, pois o nosso Jesus é o dono de toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Amém. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Quem está conosco aí na nossa live, quem já está chegando aí por perto. Amanhã, Eliana Canaver, Glória. Dilcinho Pereira e o Binho Rocha. Louvado Estão nos seja acompanhando o nome hoje. do Senhor por esses que nos concederam a honra de estar conosco. Já deixando aquele recadinho abençoado do Ion Balls da Nippon Flex. Deixa aí o recadinho, dona Cláudia. A gente tá fazendo uso de uma tecnologia japonesa. Essa é a garrafinha que ioniza a água para a gente beber, uma água de qualidade. A gente tem que começar a tratar do corpo de dentro para fora, né? Então, a gente conheceu essa tecnologia. Eu estou fazendo uso com as pastilhas de magneto e o infravermelho na minha coluna, no corpo todo, né? Tira dor, tira inflamação, ajuda muito. E como é que estava a tua coluna aí alguns meses atrás? Eu tô com um pedido ainda. O médico passou um pedido para eu fazer a cirurgia na coluna. Uhum. E tomando de remédio direto. E depois que eu conheci o Nippon Flex, comecei a usar, só colar. Colar assim, ó. Um band-aidzinho com 2 pastilhas. Minha coluna tá cheia atrás, né? E parei de tomar remédio porque eu não sinto mais dor e não vou fazer mais cirurgia, não. Mas por que ia fazer cirurgia? O que tinha? Tinha uma Tem. dorzinha? Qual que era a situação? Tem hérnia de disco, escoliose, espondilose, abaulamento fuso discal, retificação, bico de papagaio e acho que é só. Só essas coisinhas? E mesmo só com essas coisinhas, com essas Eu não tô dores sentindo todas, mais dor. não tem mais dor? Desde novembro eu não sinto mais dor na coluna, não preciso tomar mais remédio. Olha só, é com você que Deus está falando, hein? Tá doendo alguma coisa aí? Conhece alguém que está passando por dor? Procure a gente, chama aí no zap, chama aí no recado, no chat, procura a gente que a gente vai passar para vocês os contatos, o que isso Passar pode experiência, fazer. Amém? né? Vamos conversar sobre isso. Amém? Recados dados, chegou aí conosco a Daiane lá da... É a Daiane da Daiane igreja, Silvério. Né? Ah, é a Daiane lá do
Igreja da Guanabara, Pastora né? Rosana do Glória a Guanabara. Deus. A paz do Senhor Daiane, a paz do Senhor Frederico. Ele fez. O Frederico deu uma lembrada boa aqui. Eu esqueci até de dizer. Nós, no final da live, nós fazemos nossa oração. Você que precisa de uma oração, você que conhece alguém que precisa de oração, faça como o Frederico aí, que ele acabou de colocar o pedido de oração dele. Coloca o teu também. Se você não tem nenhuma necessidade, se você não está precisando de nada agora, coloque um pedido por alguém, ore por alguém que você vai ser abençoado assim como foi o Jó. O Jó ele foi abençoado e teve a vida transformada quando ele orava pelos seus amigos. Se você tem uma necessidade, coloca aí. Juntos, nós como amigos seus e amigos de Cristo, vamos nos juntar em oração, orando uns pelos outros, para que daqui a pouco a gente possa testemunhar dessas vitórias e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então voltemos aqui à palavra do Senhor. Estávamos aqui no livro de Mateus, no verso de número 28, a partir agora, começamos lá no versículo 16 e chegamos agora ao versículo 18, onde os discípulos que obedeceram a ordem subiram até o monte na Galileia, encontraram lá com Jesus. É assim que Jesus nos chama: vem aqui se encontrar comigo aqui em cima. Jesus não vai descer aí no teu problema. Jesus não vai descer aí no nível da tua situação. É você quem tem que se levantar e subir até próximo de Jesus. Quando você subir até próximo de Jesus, até próximo do céu, se você adorar, amém. Mas se você duvidar, o próprio Jesus se aproxima de você e manda uma real para mim e para você. Ele diz ali no capítulo 28 de Mateus, no verso de número 18: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele já deixou muito claro para mim e para você que não importa qual é a situação, não importa o que está acontecendo. Se você se aproximar de Cristo, Cristo se aproxima de você, mostrando quem Ele é, o dono de toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Agora chegamos ao verso de número 19 do livro do Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 28. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando-os, esses seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse verso 19, ele é o verso central aí desse texto de Mateus, e aliás é o verso central de todos os evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, pois todo o sacrifício que Cristo fez na cruz, tudo aquilo que ele fez na cruz, foi por um único motivo: para que eu e você fôssemos salvos. Mas essa salvação nos atribui bênçãos, grandes maravilhas, mas nos atribui uma responsabilidade, e é uma responsabilidade que não é condicional, não é talvez, não é se der na cabeça eu vou, é uma ordem de, portanto, ide. E por quê? Porque todo o poder é do próprio Cristo. E ele te diz: vá sem medo, vá sem temer, porque ele disse ali no verso 18 que todo o poder é dele. Então eu posso te defender, não tenha medo. O mundo é colocado sob o meu controle, é resgatado, foi me prometido pelo meu Pai como a compra da minha morte. Embora você seja fraco, ele é forte. Embora você encontre muitos problemas, perigos, ainda assim, ele pode te defender. Não tenha medo, tenha coragem, assuma a sua posição real. Se alguém te perguntar quem é você, você é aquele que vai. Você é aquele discípulo obediente. Você é aquele discípulo que cumpre aquilo que o Senhor te disse. Eu sou um discípulo. E assim como a Nancy, lá no começo da nossa conversa, respondeu: eu sou uma discípula disfarçada de operadora de máquina. Eu sou um discípulo disfarçado hoje de engenheiro. A Tommy é uma discípula disfarçada de gerente comercial, financeira, gerente financeira. Cada um de nós, na real, não somos aquilo que estamos fazendo agora. Nós somos discípulos de Cristo, incumbidos desta responsabilidade que não é condicional, que é a de ir. E quando a gente ir, o que a gente tem que fazer? Fazer discípulos. De que é o tal do discípulo? O que a gente tem que fazer com esses discípulos? Ensiná-los. Lá no verso de número 20,
Façam discípulos de todas as nações, ainda no 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, o que significa esse negócio de batizar? Por que batizar? O batismo, conforme Jesus fez, ele era feito em rio, numa água corrente. E ele significava duas coisas importantes. Primeiro, nós recebemos essa incumbência de criar discípulos. Para criar um discípulo, eu tenho que ensiná-lo. Mas eu não posso ensiná-lo só com conversa. O discípulo ele é ensinado através de exemplo, através dos seus exemplos, através daquilo que você faz, através da sua vida, através de você assumindo as suas responsabilidades como servo de Cristo. A partir desse momento, você começa a fazer com que pessoas olhem para a sua vida e queiram fazer ou ser aquilo que você está fazendo. Você mostra o caminho e elas seguem. Isso é o discípulo. E quando você fizer esses discípulos, ou seja, aquele que faz aquilo que você faz, e você faz aquilo que Jesus faz, portanto, são todos, como diz o Douglas da Jesus Cop, somos todos nós cópias de Jesus. Jesus Cop, cópias de Jesus. Eu copio Jesus e faço aquilo que Jesus manda. As pessoas que olham, quando nós obedecemos esse ID, olham para a nossa vida, começam a fazer aquilo que eu faço, que é aquilo que Jesus faz. Então todos nós nos tornamos discípulos ou Jesus Cop, cópias de Jesus. E quando isso acontece, a primeira coisa que a gente tem que fazer com esses discípulos é batizá-los. O batismo tem dois significados. Primeiro, lavar, pois é feito dentro de um rio de água corrente, é uma limpeza, uma purificação. E o segundo é o morrer para o mundo e voltar a viver para Deus, pois o ato do batismo ele é feito com deitar, como se a gente tivesse sido sepultado, e renascer, deixar de ser aquilo que você era, ser lavado pela água de Cristo e renascer como uma nova pessoa, batizada, purificada, renovada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que a gente faz esses discípulos, chegamos finalmente ao verso de número 20. E ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho mandado. E lembrem-se de que eu estarei com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Olha, outra atribuição que o Cristo nos deu. Cristo nos deu a atribuição primeiro de ir, de tomar a atitude, de vencer o nosso medo, de assumir aquilo que nós somos, discípulos de Cristo, e ir. Ele já dá a letra que a autoridade é dele e tudo que nós fizermos vai ser sobre essa autoridade, debaixo dessa autoridade, guiados por essa autoridade. E guiados por essa autoridade, nós vamos formar discípulos através do nosso exemplo, através daquilo que nós fazemos, através das nossas vidas. Vamos conduzir esses discípulos formados pelo nosso exemplo ao batismo, que os purificará e os sepultará para esta vida, trazendo eles a vida, a uma nova vida ou a um novo nascimento. Aquele que bebia, sepulta o que bebe e nasce aquele que louva ao Senhor. Aquele que usava droga, sepulta o que usa droga e nasce um novo homem ou mulher ao Senhor. Aquele que se prostituía, sepulta aquele e nasce uma pessoa nova. Esse é o tal do novo nascimento em Cristo. Depois que nós conduzimos esses discípulos formados pelo nosso exemplo, para que eles sejam purificados e nasçam de novo, nós temos mais uma atribuição. Agora nós temos que ensiná-los. E é isso que a gente tenta fazer aqui nas quintas e sextas-feiras, quando Deus nos permite, desde já faz o quanto tempo? Um ano? Nós estamos aí entre lives e quase um ano. De estudo, live, sim. Quase um ano de estudos e lives, fora os 2 anos anteriores, mais os 4 anos anteriores. Nós estamos tentando seguir esta ordem. Você que vive com Cristo, você forma discípulos e depois você os ensina. Ensina o quê? A obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu quem? Eu, Jesus. E aonde estão as ordens de Jesus? Aonde estão as palavras que Jesus deixou para serem ordenadas a nós e a eles? Estão dentro da palavra do Senhor. Estão lá dispostas na palavra do Senhor.
E o que Jesus garante para mim e para você como recompensa por tudo isso, por essas atribuições e essas responsabilidades que o Senhor nos deu. Lá no verso 20, no final do verso 20, diz ele: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando que Jesus estará conosco? Sempre, em toda situação. No meio da pandemia, Jesus está comigo. No meio do desemprego, Jesus está comigo. No meio do dinheiro, está cheio de dinheiro, está com a conta legal, Jesus está com você. Está com a conta ruim, tem um negativinho que não insiste em não sair de lá, Jesus está com você. Em todas as situações, até o final do tempo, Jesus está com você e Ele não perdeu o controle de nada. Jesus sempre tem o controle de todas as coisas. Jesus sempre está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. E não esquece, então, de colocar o teu pedido de oração. Estamos caminhando já para o fim da nossa live. Estamos caminhando aqui para o fim do nosso tempo desta quinta-feira. E vamos nos reunir em oração, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, colocando a nossa nação diante das mãos do Senhor e vivendo de testemunhos e vitórias. Dentro das nossas últimas lives aí, nós tivemos alguns testemunhos da Adriana, lá, Miguxa, lá de Pinda, né? Taubaté? Guaratinguetá. De Guaratinguetá, Adriana Miguxa, que tem dado testemunhos, que tem vivido vitórias, que tem vivido transformações, que tem vivido grandes coisas. E assim Deus também quer fazer na tua vida, assim Deus também quer transformar a tua história, assim Deus também quer fazer e te ajudar. Mas é preciso que você creia, é preciso que você tome uma atitude e pela recuperação do caminhão e da máquina do meu cunhado, nós também oramos junto aqui, e o Senhor foi bom para conosco e devolveu ali a máquina, devolveu o caminhão, e são orações de gratidão, oração de louvor. Se você tem uma oração de gratidão, coloca também a tua oração de gratidão. Se você tem uma oração de necessidade, coloca uma oração de necessidade e vamos todos orar uns pelos outros. Vamos colocar as nossas necessidades, pois o Senhor é bom, o Senhor está conosco, o Senhor é bom. Quem está conosco aí na live? Agora entrou a Juliana, o Thiago Ferreira e a Eliene Pereira também. Saudade, Eliene! Paz Tiagão, Deus abençoe. Paz Eliene, Paz Juliana, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Márcio Garcia, que passou aqui também, Frederico, coloca aí o teu pedido de oração e vamos orar uns pelos outros, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Temos hoje aí algum pedido? O Frederico pediu pelo filho dele, o Bernardo dos Santos Saldão. Eu estou pedindo pelo pai da Moniquinha, eu esqueci o nome dele, pela saúde dele, que ele está internado, indas e vindas no hospital, com uma série de problemas, mas Deus está à frente. E pedir também por todos os profissionais da área da saúde que continuam lutando contra esse vírus aí. Sim. Então, vamos juntar a nossa fé, vamos juntar a nossa oração e por onde chegar essa live, que o Espírito Santo de Deus possa guiar as nossas orações, guiar a nossa voz e fazer com que nós nos aproximemos mais dele, mais da tua glória, mais da tua graça, em nome de Jesus. Oremos, coloca a tua mão no coração, se concentre e entre nesse momento de oração agora em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos, ó Pai, à tua disposição. Nos colocamos na tua presença e queremos, ó Deus, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por aquilo que falamos que não te agradou, por aquilo que vimos e não te agradou, por aquilo que ouvimos e não te agradou. Limpa, Senhor, os nossos lábios, para que a nossa oração possa subir, ó Pai, como incenso suave diante de ti, que possa chegar até a sala do trono esses pedidos, ó Pai, diante da intercessão de Cristo. Passamos pela cruz de Cristo a nossa oração, passamos pela cruz de Cristo a nossa vida, passamos pela cruz de Cristo, Senhor, a vida desses que creem e desses pedidos, ó Deus, para que cheguem diante do Senhor, para que cheguem diante da tua sala, pois o Senhor afirma aqui no texto em que nós meditamos hoje, que do Senhor Jesus é
toda a autoridade sobre todas as situações, sejam elas espirituais ou terrenas, e crendo, ó Pai, nessa autoridade de Cristo, crendo nessa autoridade do céu, nós tomamos posse, ó Pai, como discípulos e servos teus desta autoridade, colocando diante de ti, Senhor, a vida do Bernardo dos Santos Saldão, filho do Frederico, Senhor. Nós não sabemos, ó Deus, quais são as intenções de oração, mas o Senhor, ó Deus, conhece todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas e conhece todas as vidas, ó Pai. Que o Senhor possa cercar, ó Pai, o Bernardo de todas as tuas mãos. Que o Senhor possa cercá-lo, ó Pai, com tua graça, com tua unção, com teu poder. E que toda autoridade aqui na terra, seja um problema espiritual, seja um problema terreno, a autoridade é do Senhor. E é-nos dada esta mesma autoridade para proclamar e para determinar que a vida do Bernardo está protegida, salva e liberta, em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do seu nome, Senhor. Profetizamos os anjos do Senhor, a volta da vida do Bernardo e as bênçãos do Senhor sobre a vida do Frederico, em nome do Senhor Jesus, Pai. Sim, Deus, agradecemos e louvamos ao teu nome, Senhor, pela cura, Senhor, da tia Beth. Louvado seja o teu nome, Deus, e o Senhor continua esta obra na vida dela, Senhor, que ela não seja só apenas sarada, Senhor, fisicamente, mas que espiritualmente, Senhor, esse testemunho, esse tempo, esse propósito possa alcançar, Deus, 100% daquilo que foi destinado, 100% destes propósitos, ó Pai, possam estar, ó Deus, sobre a vida da tia Beth. Que ela possa, Senhor, ser profeta do Senhor, que ela possa ser luz para as nações, que ela possa abençoar a vida dos seus filhos, da sua nora, de todos que estão à volta, Senhor. Profetizamos a volta dela à congregação Redenção Plena o mais rápido possível, para que o nome do Senhor seja glorificado através desse testemunho, em nome do Senhor Jesus. Oramos a Deus pelos profissionais de saúde, ó Pai, que estão à frente, que estão ali lutando para defender, ó Pai, para ajudar a vida das pessoas que foram acometidas, ó Deus, nesta pandemia, Senhor. Dá a eles, ó Deus, a tua força, dá a eles a tua proteção, dá a eles, ó Pai, a verdadeira identidade, que eles possam, Senhor, tomar essa identidade nas mãos, crendo que não são só profissionais da saúde, não são só médicos, só enfermeiros, eles estão médicos, estão enfermeiros, mas em primeiro lugar, eles são servos teus, eles são discípulos teus, e que aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, possam te conhecer para viver sob essa autoridade, em nome de Jesus. Agradecemos, ó Deus, e louvamos, ó. Oramos a Deus pela vida do pai do Dilcinho, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, restaurar a saúde, Senhor, do pai dele, Senhor. Nós não sabemos a enfermidade, mas o Senhor é o médico dos médicos, o especialista dos especialistas, que conhece, Senhor, todos os órgãos, ó Pai. Profetizamos a tua mão sobre a mente, sobre o coração, sobre os pulmões, sobre os fígados, sobre o sangue, sobre o rim, tirando toda a diabetes, estabilizando o sangue, os ossos, ó Pai, toda, ó Senhor, 100% do corpo do Pai, do Dilcinho está sendo curado, sarado e abençoado para o nome do Senhor Jesus. Também nesse mesmo sentido oramos a Deus pelo pai da Mônica, Senhor, que está internado, que está passando, ó Deus, por um período de tribulações, em idas e vindas no hospital, em cirurgias, mas em tudo há um propósito, em tudo há um porquê, e que haja, Senhor, o teu querer e a tua vontade se cumprindo, que haja um crescimento espiritual na vida da Mônica e em nome de Jesus, que todo esse período, que todo esse momento possa trazer firmamento, trazer crescimento, trazer amadurecimento de fé e que isso possa refletir na família da Mônica, assim, que isso possa refletir sobre os irmãos, sobre os sobrinhos, sobre todos os que estão à volta acompanhando essa história, que toda a fé demonstrada, que todo sorriso demonstrado possa contagiar, transformar e discipular todos que estão à volta, Senhor. Profetizamos também a conversão do pai da Mônica, além da cura física, que haja uma cura espiritual, que haja uma transformação de vida para a honra e a glória
glória do seu santo e poderoso nome, Senhor. Nós profetizamos, agradecemos e louvando, dando graças, Senhor, por todos os milagres que já estão acontecendo, pois a tua palavra diz que desde o primeiro momento, onde nós nos dispusemos a orar, já saiu do céu as nossas bênçãos. E nós, no tempo certo, elas chegarão às mãos e nós veremos as vitórias, veremos as bênçãos, veremos a unção. Amém, Deus. Oramos a Deus pelo Brasil, oramos a Deus pela economia, oramos pela nação, oramos pelos ministros, oramos pelo presidente, oramos a Deus pelo vice-presidente, oramos a Deus pelas autoridades e profetizamos a Deus que tudo que nós temos ouvido nos últimos meses sobre o crescimento do Brasil como potência no mundo, sobre a união, ó Pai, entre Brasil e Estados Unidos, sobre a união entre Brasil e Israel, sobre o crescimento das moedas, que venham a se concretizar, ó Pai, nesses momentos, ó Pai, que venham a se concretizar, ó Pai, neste tempo, Senhor, e que nós possamos ver um grande crescimento individual e também coletivo no nosso país, ó Pai, em nome de Jesus, que o demônio da miséria, o demônio da pobreza seja expulso dessa nação e que nós possamos cumprir aquilo que é profetizado sobre essa nação há muitos e muitos anos. Nós seríamos celeiro de missionários, celeiro de abençoados, celeiros de pessoas. Traz, Senhor, profetizamos, ó Deus, milionários nessa nação, milionários comprometidos com a Tua palavra, milionários que vão patrocinar a ida, Senhor, dos missionários, missionários que vão patrocinar obras sociais. Profetizamos, ó Deus, que do Brasil sairão, ó Pai, auxílios, ó Pai, para todos os países do mundo, Senhor, que o Brasil estará entre as maiores nações do mundo, e saindo daqui, profetas, pastores, missionários e pessoas dispostas, ó Pai, de coração aberto, para doar e bancar, ó Deus, as situações do reino dos céus, sim, em nome de Jesus, aqui na terra. Assim nós profetizamos, assim nós agradecemos, assim nós louvamos e assim nós encerramos esta oração em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E assim como nós temos feito nas últimas semanas, nós nos abençoamos mutuamente para encerrar essa live, pois esta é a bênção sacerdotal. E você que nos ouve, você que nos assiste, também é um sacerdote. Portanto, estenda a tua mão para cá, assim como eu estou estendendo a minha mão, e repita comigo: que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E nos dê a paz. E nos dê a paz. Que excede a todo entendimento. Que excede a todo entendimento. Amém. Amém. Amém e amém. Até a próxima semana. Que o nome do Senhor seja mais uma vez glorificado. Amém e amém. Valeu.